Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Aleluia. Quem não achou, tem a projeção aqui, você pode acompanhar. Eu vou ler numa versão diferente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Você pode fechar os seus olhos agora. Pai, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra. Que haja clareza, que hajam ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e corações que possam acolher a boa semente da palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Cristo estava no momento da ceia e em um ambiente junto com os seus discípulos, quando ele fez esse ritual de lavar os pés. É interessante que o ritual de lavar os pés não era uma coisa incomum no meio do povo de Deus. Porque naquela época não havia calçamento, não havia asfalto, não havia tênis, sapato. Eles andavam de sandálias. E as estradas eram estradas poeirentas. Os animais transitavam pelo mesmo lugar que as pessoas a pé andavam. Os animais faziam as suas necessidades no caminho. E a poeira muitas vezes cobria. E era uma mistura de poeira com sujeira. Porque eles andavam a pé e sem uma proteção para os seus pés. E aí quando eles chegavam no local, em uma casa, se a casa tivesse boas condições financeiras, aquela casa teria sempre um servo para lavar os pés de todos os convidados, para que não entrasse na casa com sujeira, carregando sujeira em seus pés. Se uma casa não tivesse poder financeiro, condições de ter um servo, alguém que trabalhasse e realizasse essa tarefa, então, dentre os convidados, isso já era
já era de praxe, todos já sabiam desse costume. O mais simples de todos, né? O de menor condição financeira, o mais simples, o mais humilde, não a humildade bíblica, mas a humildade de falta de recursos. Aquele que fosse o menor de todos deveria assumir o papel do servo, pegar aquela bacia e lavar os pés de todos, para que todos pudessem entrar na casa sem levar sujeira para dentro. No caso do texto que nós acabamos de ler, ainda tem um adendo. Eles iam participar da ceia. E normalmente quando eles iam ter comunhão, não eram mesas como as nossas. Hoje em dia nós temos aquelas mesas, né, redondas. Você senta, todo mundo fica de frente um para o outro. Tem mesas giratórias que você vai girando e vai servindo, né? Nós temos mesas diversas. Mas naquela época não era comum ter mesas em todas as casas. Eram poucas casas que possuíam mesas. Normalmente ficavam todos sentados no chão e os pés ficavam próximo das outras pessoas, e se não tivesse lavado os pés, subiria um odor. Vocês imaginam se hoje tem uns irmãozinhos que quando tira o tênis na nossa casa, estou a tirar o tênis para não sujar, você já sabe da fama do irmão. Você, não, meu irmão, se você tirar o tênis, eu vou ficar aborrecido contigo. Não precisa isso. Porque se ele tirar o tênis, ele vai matar todo mundo que está naquela casa, né? Tu imagina naquela época, irmão, o cheiro da sujeira impregnada nas unhas, nos dedos. Então eles tinham que lavar os pés, e lavar com muito carinho, lavar mesmo, né? Para que não atrapalhasse o momento da comunhão. Jesus, depois de fazer todo esse ritual da lavagem dos pés, ele diz para os discípulos que ele fez isso para dar-lhes o exemplo. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Irmãos, se tem um exemplo de alguém que nós devemos seguir, é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós só podemos imitar alguém se essa pessoa estiver imitando a Cristo. O ideal é que cada líder, cada irmão mais maduro que chegou primeiro no reino dos céus, no reino de Deus, na vida da igreja, o ideal é que ele comece a desenvolver um crescimento e comece a cada dia mais se parecer mais com Cristo, para que as pessoas mais novas, ao chegarem, possam olhar para ele e possam imitar, porque estarão imitando a Cristo. Amém? Obrigado, querido. Já fez aqui uma transiçãozinha aqui. Amém? Jesus, ele fez aquele ritual porque ele queria dar o exemplo. Ele queria dar o exemplo, ele queria ensinar alguns princípios. Eu quero compartilhar nessa noite sobre a necessidade de servirmos uns aos outros e servirmos na casa de Deus. Quero compartilhar com vocês sobre isso. Jesus, quando ele vai iniciar o cerimonial do lavar os pés, ele tira, o texto diz que ele tira o seu roupão, tirou a sua vestimenta de cima, a parte de cima da vestimenta, ele tira, né, amarra na cintura a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Tirar a vestimenta representa se despir de tudo aquilo que nós somos, do nosso grau de instrução, do nosso poder financeiro, de uma situação que muitas vezes nós julgamos ser uma situação melhor ou superior do que da outra pessoa. Jesus tira o seu roupão, simbolizando que ele está se despindo da sua posição de mestre e senhor, para poder lavar os pés dos seus discípulos.
Quando ele amarra a toalha na cintura, o amarrar da toalha na cintura traz uma representação de que aquilo que ele estava fazendo estava sendo provido de humildade. Não estava fazendo de forma pretensiosa, mas ele estava com o coração pleno de humildade. Se tem uma característica que marcava a vida de Jesus Cristo, era a humildade. Ele mesmo disse, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem. Você pode pensar que para Jesus, deixar a posição de Deus e assumir a forma de homem não foi algo grande, mas eu quero te dizer que foi uma humilhação. A Bíblia diz que ele se tornou semelhante à carne pecaminosa. Nós não temos noção do feito de Jesus porque nós não entendemos a complexidade da santidade de Deus, da natureza de Deus. Deus, ele é, na nossa cabeça, muitas vezes eu já falei isso aqui, na nossa cabeça, quando a gente pensa no conceito de bem e do mal, parece que há um nível de quase igualdade, onde o bem prevalece, mas por muito pouco. Muitas vezes a nossa cabeça é assim, porque nós não entendemos o que é ser Deus, a diferença entre ser Deus e ser criatura. Os anjos são criaturas, eles são poderosos. Hebreus diz, eles são labaredas de fogo. Mas do Filho, o Pai diz, o teu reino subsiste para sempre, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Cristo deixou a sua posição de Deus e se humilhou e se tornou homem. Se a gente fosse pegar um exemplo, né, nós somos homens, no sentido genérico, homem e mulher, nós somos homens. Você imagina você deixar de ser homem, se deixar de ser gente, para se transformar num gambá. Você imagina. Você pode até conhecer alguma pessoa que já tem um odor parecido com gambá, mas não é a mesma coisa. Se tomar um banhozinho direitinho, usar um desodorante legal, o cheirinho do gambá vai embora. Seria uma grande humilhação, amém? Vocês estão aí? Eu estou falando sozinho ou vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou numa missa ou num culto? Olha, eu estou brincando numa missa, mas outro dia eu vi um vídeo que a galera estava animada na missa, irmãos. Estava dando de 10-0 em vocês. Jesus, ele se humilhou. Jesus, uma das marcas da vida de Jesus era a humildade. E aí nós, que devíamos imitá-lo, devíamos buscar ser como ele é. Camarada melhora um pouquinho financeiramente, já não fala com os vizinhos, né? Já não atende o telefone dos amigos. O cara passa a ganhar mais um pouquinho, ele já pensa que é gente. O cara fez uma faculdade, uma graduação, e ele pensa, eu sou doutor, eu fiz faculdade isso, não vou falar nenhuma área para não dar problema. Eu sou doutor, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma monografia. É claro, querido, que para quem está fazendo a faculdade, a monografia é um desafio. Mas para quem continua na vida acadêmica, você vai ver que saudade da monografia. Quando você entra num mestrado, depois vai para um doutorado, você, pô, que falta que faz aquela monografia. Aquilo sim é que era coisa boa. Então tem pessoas que começam a estudar um pouquinho, já se sentem mais inteligentes do que o líder,
já não ouvem mais a direção da liderança. E se o líder tiver um grau de instrução menor do que o dele, aí que ele fica mais marrento ainda. Com quem que ele está se parecendo? Com Satanás. Não era e queria ser. Ele quis usurpar o lugar de Deus. Ele quis se elevar e tomar a posição de Deus. Por isso ele foi banido e sentenciado a uma condenação, que nós vamos participar do processo do julgamento de Satanás. Os santos, os escolhidos, os eleitos vão julgar não somente a Satanás, mas como também aqueles que não creem no Senhor. Está escrito na palavra isso. Quando nutrimos em nosso coração a vaidade e queremos ficar exigindo coisas para nós, não, eu é que tinha que ser líder da minha célula, eu é que tinha que ser levantado pastor, eu é que tinha que estar cantando lá no louvor, lá na igreja, no ministrando louvor. Quando nós começamos a nutrir esse tipo de sentimento, nós estamos nos identificando com as trevas e não com a luz. Porque quando nós analisamos esse texto que nós acabamos de ler e nos deparamos com o modelo de Jesus, nós aprendemos que Jesus Cristo não era alguém que desconhecia os costumes judaicos. Será que Jesus não sabia que aquilo que ele estava fazendo era função de escravo, de servo, ou então função do menor de todos? E ele era o líder daquele grupo. Será que ele não sabia? É claro que ele sabia. Hoje em dia, para muitas pessoas, liderar é estar sobre as pessoas, é ser mais do que as pessoas, é ter pessoas ao seu redor para servi-lo ou servi-la. Não entendem que o princípio ensinado por Jesus a respeito de liderança fala de se esvaziar, fala de um esvaziamento de alma, fala de abrir mão de tudo que você pensa que é. Eu sou muito talentoso, eu sou muito habilidoso, eu sou capaz demais. Querido, você pode ser capaz demais, mas se Deus resolver usar alguém muito menos capaz do que você, e você não vai ser ninguém perto dele. Sabe por quê? Porque a unção de Deus, a capacitação de Deus faz toda a diferença. Você pode trabalhar um ano inteiro, uma vida inteira, usando seu talento, usando sua habilidade, e não chegar a lugar nenhum. Agora, se Deus escolher abençoar alguém, Tommy Tenney, autor do livro Caçadores de Deus, ele diz: um dia debaixo do favor de Deus vale mais do que uma vida inteira de duro trabalho. Jesus, ele ensina essa questão da humildade. É muito interessante que o capítulo 13 do Evangelho de João, ele serve como uma divisória entre a primeira sessão do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13, e a segunda sessão, que vai do 14 até o 21. Na primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 13, nosso Senhor, ele se apresenta como Deus, como Filho de Deus encarnado, do qual recebemos a sua própria vida, e através dessa vida, a igreja, ela é produzida. Olha só que tremendo. Cristo, ele é manifestado nessa primeira sessão do Evangelho de João como sendo Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, o Verbo encarnado, que dispensa para nós a sua vida, e por causa desse dispensar de vida, a igreja é produzida. Do capítulo 14 ao capítulo 21, o Senhor se apresenta como sendo Filho do homem. Na primeira sessão, capítulo 1 até o capítulo 13, Cristo introduz Deus na vida do homem. Na segunda sessão,
do capítulo 14 até o capítulo 21, Cristo introduz o homem em Deus. Olha só que coisa tremenda. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Na primeira sessão, Cristo é apresentado como sendo Deus, o verbo que se fez carne, que dispensa a sua vida para nós e introduz a vida de Deus na natureza humana. Na segunda sessão, do capítulo 14 até o 21, ele se manifesta como sendo o filho do homem e ele introduz o homem na natureza de Deus. Quando Cristo introduz o homem na natureza de Deus, há uma relação, há um mesclar, há uma unidade. O homem passa a habitar em Deus e Deus passa a habitar no homem. Isso é tremendo. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Deus triuno, Cristo, ou o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, passa a habitar em nós. Quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, capítulo 28, se não me falha a memória, verso 18, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tem um estudioso do grego, um autor muito profundo, que ele fala que no momento da tradução, as pessoas que traduziram entenderam que seria mais facilmente compreendido se fosse traduzido batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na verdade, essa também é uma boa tradução. Entretanto, segundo ele, a tradução mais literal seria um pouco sem sentido na hora de lermos, mas seria batizando para dentro do Pai, para dentro do Filho e para dentro do Espírito Santo. Se nós lermos a Bíblia e tivermos um nível muito pequeno de entendimento das Escrituras, nós rejeitaremos imediatamente essa tradução literal, porque ela se tornará sem sentido para nós. Mas quando nós conhecemos um pouco mais a revelação, a verdade bíblica, nós conseguimos perceber e entender também que quando cremos em Jesus Cristo, não somos só batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Quando somos batizados nas águas, isso simboliza que nós estamos sendo batizados para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo, ser batizado para dentro do corpo de Cristo, é ser batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus triuno que também caminha em unicidade. Vocês estão entendendo? Dentro desse contexto, esse capítulo 13, ele é um capítulo que faz justamente essa fronteira entre essas duas sessões. Na primeira sessão, Deus é dispensado para dentro do homem. Na segunda sessão, o homem é introduzido na vida de Deus, né? Através do seu corpo, que é a igreja. Se vocês não estão entendendo, você fala que eu recapitulo. Vocês estão olhando para mim assim, ó. Igual aluno tendo aula de matemática, aquele negócio doido, avançado, né, que tem de concurso, que você não sabe nem para que serve aquela bodega, mas as pessoas sempre dizem que serve para alguma coisa, amém? Então a gente acredita que serve para alguma coisa. Vocês estão entendendo, amém? Vocês estão acompanhando? Qualquer coisa eu prego outra coisa, uma coisa mais fácil vocês entenderem. Vocês estão entendendo, amém? Essa cara é a cara de vocês mesmo, né? Então, graças a Deus. Você ficou olhando assim, ó. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele tira sua vestimenta superior, representando que ele está se despindo da sua posição, daquilo que ele é, Senhor, né? Rei.
cinge-se com uma toalha, demonstrando e declarando assim, que aquilo que ele está fazendo porque ele está pleno de humildade, revestido de humildade, e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando o pé de um, lava o pé do outro, né? Eu não sei, pé naquela época se era maior, se era menor, se com o passar do tempo se evoluiu, se regrediu o tamanho do pé, mas 12 pés, inclusive o pé de Judas. Jesus lava os pés de Judas. Jesus sabia que Judas era um traidor, era alguém que estava sempre ali no meio. Amém, que bênção, Jesus. Aleluia. Mas Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que ele era o filho da perdição. Mas Jesus lava os seus pés também. Lava os pés de todos os discípulos. E quando chega na vez de Pedro, Pedro chega de maneira nenhuma, Senhor. De maneira nenhuma. Você não vai lavar meus pés de modo algum. Eu é que vou lavar os seus pés. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro olha para Jesus: não, Senhor. Os pés, as mãos, a cabeça, o corpo todo. Aí Jesus fala para Pedro: olha, quem já foi banhado, já está limpo. Não precisa ser banhado de novo. Quando Jesus fala isso para Pedro, Jesus está querendo ensinar um princípio. Você já foi banhado, porque você já teve uma experiência de salvação. Você já foi batizado nas águas. O ser banhado fala daquele que foi salvo, daquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo. Essa é a experiência de ser banhado. Nós não precisamos, no dia a dia, ficarmos sendo batizados novamente. Eu vou me batizando, eu sinto que eu preciso ser batizado novamente. Pastor, eu me batizei já tem 5 anos, preciso renovar o meu batismo. Não! O batismo é uma experiência única. A única ressalva que eu faço a respeito disso é quando alguém se batizou e essa pessoa tem consciência que foi batizado sem ter sido salva de fato, sem ter crido verdadeiramente em Jesus. E aí, algum tempo depois, ela tem uma experiência de salvação, de verdadeira, e aí, então, ela quer se batizar. Aí nós, então, entendemos que ela tem essa possibilidade de se batizar. Mesmo assim, nós não colocamos como uma coisa que ela tem que fazer. Se ela desejar fazer, nós fazemos, porque ela entendeu que o primeiro batismo dela somente tomou um banho de piscina ou de batistério, como você queira chamar. Jesus falou para Pedro: você não precisa banhar-se, porque você já está limpo. Irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não importa a tua história de vida, nós temos aqui gente de tudo quanto é tipo, irmãos. Nós temos gente que talvez, né, não sei se temos aqui, mas é possível que tenha, gente que já foi envolvido com tráfico. Nós temos gente que tinha problema de prostituição, adultério, fornicação, era envolvido com drogas, né? Bebia até cair no meio da sarjeta e tomava lambida na cara de cachorro, né? É comum a gente encontrar pessoas que têm essa origem, pessoas que veio do meio de um cativeiro religioso, né? Vivia uma vida religiosa mais distante de Deus, distante de Cristo, porque seguia uma prática que não era a prática do caminho que é a verdade de vida, que chama-se Jesus. Nós temos aqui muitas experiências, mas quando você entregou sua vida a Jesus, eu esqueci de falar, nós temos até pessoas que eram flamenguistas fanáticas e tiveram um encontro com Jesus, agora são flamenguistas nominais, né? Porque tem esse negócio: eu não posso mudar de time, porque senão ele mudava, virava Vasco. Mesmo não sendo um time, né, dos melhores no momento, é um time que briga mais para não cair do que para ser campeão. Eu sou da época que eu assisti o Vasco brigando para ser campeão. Ok?
Mas pelo menos eu sou dessa época. Tem pessoas na igreja que torcem para time que ele nunca viu brigar para ser coisa alguma. Isso acontece também na igreja. Amém? Isso é só uma descontração. Quando nós encontramos com Jesus, antes de eu continuar, já perdoou o cachorro, irmão Denis? Alegria te ver aqui nessa noite, viu, amado? Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do irmão Denis? Para quem não sabe, o irmão Denis, voltando do trabalho, foi atacado por um cão policial. Eu compartilhei aqui no momento da oração, mas talvez você não tenha vindo aqui antes, ou não estava no dia. O cão policial atacou o irmão Denis, né, e ele caiu, quebrou o braço. O cachorro não largava de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, tu é muito magrinho. Ele confundiu com um osso. O cachorro estava com fome, doido para enterrar um osso. E aí ele conseguiu se desvencilhar. Graças a Deus deu tudo certo na operação. Tomou aquelas vacinas, né? E agora está bem melhor. Eu já prometi a ele, qualquer dia eu vou levar ele para comer um cachorro quente. Amém? Quando nos encontramos com Jesus, irmãos, nós somos perdoados. Talvez você pense o seguinte, não, pastor, ele foi criado na igreja, o pastor, ele é quase um anjo, né? Não, irmãos, eu vivi a minha vida inteira lutando com situações, com tentações, né? Quando eu era solteiro, eu pensava assim, olha, quando eu casar, nessa área de tentação aqui, acabou o problema. Aí eu casei, e eu vi que naquela área continua o mesmo problema de tentação. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra. Nós somos tentados o tempo todo. Mas o que a Bíblia diz? Que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E antes Ele manda o escape para cada um de nós. Então nós somos tentados sim. Mas muitos antes de conhecer a Jesus viviam dominados pelo cativeiro, pela prisão do pecado. Porque está escrito, aquele que é vencido pelo pecado, torna-se escravo dele. Porque todo aquele que é vencido por algo ou por alguém, torna-se escravo daquele que o vence. Quando nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós até tentávamos lutar e vencer, mas não conseguíamos, porque vivíamos debaixo de uma escravidão espiritual. Mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos feito, não, eu fiz muitas coisas boas e agora eu mereço a minha salvação. Não. A única coisa que eu e você merecemos e vamos merecer por toda a vida é a condenação eterna. Se somos salvos, nós temos que agradecer ao nosso Pai, ao nosso Senhor Yahvé, ao nosso Salvador Jesus Cristo, porque nós somos salvos é pela sua graça, a sua tremenda graça, manifesta através do seu amor, através da sua obra redentora, irmãos. E aí, por ter um encontro com Jesus Cristo, nós fomos banhados, nós fomos lavados e nos tornamos limpos. Pedro era vacilão, irmãos, mas Pedro era um homem diferenciado. Porque muitas vezes a gente vê alguns pregadores que Pedro falava precipitado, que Pedro não sei o quê. Pedro dava uma vacilada, irmão. Você não dá vacilada também? Pedro também dava. Pedro às vezes falava demais. Teve uma vez que Pedro falou para Jesus, Jesus, você não vai morrer não, você vai morrer não. Jesus, para trás de mim, Satanás, tu é um diabo. Você já pensou se teu líder fala isso para você, irmão, quando você estiver sendo usado por Satanás? Você dá na cara dele, né? Ou então sai de igreja, chega na próxima igreja. Eu saio daquela igreja, aquela igreja não é séria, não. O meu líder falou que eu sou um diabo. Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. É Satanás que está falando, não é você não, rapaz. Jesus falou para Pedro, dele uma dura em Pedro. Mas Pedro era um homem de fé. Naquela experiência da tempestade, ficou todo mundo dentro do barquinho, encolhidinho. Pedro chegou, olha, me chama aí que eu vou ter contigo, mestre. E Pedro andou sobre as águas. Né? Pedro andou sobre as águas. Aí, em determinado momento, o vento, a tempestade
Pedro vacilou, começou a afundar. Aí os pregadores, o que os pregadores fazem? Descem além Pedro. Pedro duvidou e tal. Pedro duvidou, querido, mas ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Os demais ficaram dentro do barquinho lá, quietinho, né? Quietinho, segurando lá, né? É o Senhor, amém, é o Senhor, mas não sai daqui não, né? Nós tivemos uma experiência, um encontro com Jesus Cristo, irmãos. Você precisa entender que o que define a nossa fé, a nossa vida aqui nessa terra, é se nós tivemos ou não tivemos um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Amém? Eu não quero ninguém conversando, ok? Adolescentes, por favor. Amém? Amém? Então tá bom. Porque você precisa ouvir o que eu estou falando. A palavra transforma. A palavra do Senhor é espírito e vida. E muitas vezes nós ficamos em cativeiro espiritual por falta de palavra. E num momento como esse é o momento de receber a palavra, não é o momento de estar conversando. Amém? Com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, né? E os irmãos que estão trabalhando, posso dar essa recomendação, queridos? Fiquem atentos. Se vocês verem alguém conversando, chega com muito amor e interrompa, né? Fala, olha, não conversa mais não, senão eu vou ser obrigado a fazer um deslocamento estratégico de local. Fazer um deslocamento geográfico, né? Aproximando o máximo possível dos seus genitores. Vai ser um translado de localização do nosso querido e amado, quase que palestrante, né? Que eles ficam ali num diálogo fantástico. E realmente na cidade tem muita coisa maneira para conversar, né? Mas não nesse momento. Amém, amados? Eu estava falando, irmãos, que o que vai determinar o sucesso da nossa vida aqui na terra é se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo ou não. Daqui a alguns anos, não vai fazer a menor importância para a sua vida se você ganhou muito dinheiro. Olha, eu fui top na minha empresa. Eu era referência. Fazia palestras, ensinando as pessoas a ganharem dinheiro. Eu morei na Vieira Soto, né? Morei na Avenida Atlântica. Cobertura. Meu carro era uma BMW. Irmãos, não vai fazer a menor diferença. Aliás, deixa eu confessar uma coisa para você, irmãos. Isso não pode estar no teu coração não, irmãos. Se o Senhor nos abençoar e prosperarmos com aquilo que estivermos fazendo, amém. Você precisa se dedicar, você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Se você é um negociante, trabalhe para aprimorar e ampliar o teu negócio. Mas não deixa esse desejo de ganhar dinheiro tomar o teu coração e mudar o rumo da sua vida. Não deixa não, porque está chegando um dia, não vai demorar muito, e que não vai fazer a menor diferença. O curso que você fez, aí aquelas pessoas preguiçosas vão falar assim, amém, era isso que eu estava querendo ouvir. Nunca mais entro na sala de aula. Não estou falando nada disso, irmão. Quero falar as palavras do sábio Salomão, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diz o preguiçoso no seu coração, eu não vou sair para trabalhar porque tem um leão à solta. Está lá na palavra também. O cara 7:1, não sai para trabalhar porque ele diz que tem um leão, vai acabar com ele ali, aí ele fica de bobeira em casa, só na TV a cabo. Mas o que vai definir e vai determinar o nosso sucesso aqui nessa terra é se nós tivermos uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Se nós obedecemos e fizemos a sua vontade. Se nós aprendemos a nutrir um coração cada vez mais parecido com o coração de Jesus Cristo, irmãos. Porque é impressionante como muitos de nós, eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim também, como muitos de nós, com o passar do tempo, ao invés de nos parecermos mais com Jesus Cristo, voltamos a nos parecer em alguns aspectos com a velha criatura que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Eu não sei se isso te incomoda, mas isso deveria te incomodar, irmão.
A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se a tua vida tem sido norteado por uma convivência muito próxima com as coisas que faziam parte da tua vida antes de conhecer a Jesus, algo está errado e precisa mudar com urgência. Se o teu coração ainda está cheio de vaidade e você está preocupado com o que as pessoas vão falar, se vão te elogiar, se reconheceu você ou não. Eu fiquei doente, ninguém veio me visitar. O meu líder não apareceu na minha casa para me fazer uma visita. Você precisa de quebrantamento. Você precisa de transformação. O que está dominando a sua vida não é a Cristo, é o teu ego. E quando o ego fala mais forte na nossa vida, a gente fica se protegendo. Olha só o que fizeram comigo. Olha só o que falaram para mim. Você viu aquela pregação do pastor no domingo? Eu desconfio que ele sabia de alguma coisa. Ele sabia de alguma coisa. O meu líder, eu só falei para o meu líder ter me caguetado. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é vaidade. Isso é orgulho. Nós precisamos ficar preocupados em não causar mal para o próximo. Parar de ficar tão preocupado em não sofrer o mal quando a outra pessoa faz e se preocupar mais em não causar o mal para o próximo. Foi isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: olha, se alguém ferir a tua face, oferece a outra. Mas quando nós somos desprovidos de humildade e o nosso coração é cheio de vaidade, o que nós fazemos? Eu passei por essa situação e não vou passar novamente, não. Comigo é uma vez só. O quê? O quê? Liderança? Eu era de uma igreja, eu era envolvido lá, eu que mais trabalhava naquela igreja. Olha só o que aconteceu comigo. Quero mais saber de liderança, não. É isso que Jesus fala. Bateu na tua face, vai embora e nunca mais fala com aquela pessoa. Procura um esconderijo para você se proteger de ser ferido novamente. É isso que Jesus ensina, irmãos. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que vida cristã é essa? Que nós nos preocupamos tanto com o nosso ego, com os nossos sentimentos, com a nossa felicidade. Eu não estou sendo feliz aqui, não. Eu vou mudar de igreja porque eu não estou sendo feliz. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são felizes? Porque elas não querem se deixar tratar. Não querem se deixar quebrantar pelo Espírito Santo. E Deus usa muitas vezes as circunstâncias, a liderança. Aqui nessa igreja a gente não fica passando a mão na cabeça de ninguém, não. Ah, que lindinho, que lindinho. Ah, você quer fazer isso na igreja? Quer? Oh, que lindinho. Não, meu irmão, não é assim não. Você quer, o caminho é esse. Você precisa evidenciar Cristo em você, você precisa dar demonstrações de crescimento, de maturidade, de que a gente pode contar contigo. Você precisa ser frutífero. Você frequenta uma célula, você leva visitantes, você ganha vidas para Jesus. Pastor, esses negócios não me interessam muito, não. O que eu gostaria mesmo de fazer é de cantar. Ou eu queria mesmo era uma oportunidade para pregar, de preferência num culto de domingo que tem mais gente. Jesus, ele dá um tapa, no bom sentido, ele dá um tapa de despertamento naqueles discípulos, porque, irmãos, os discípulos de Jesus foram encontrados em um outro momento disputando entre eles. Olha, eu é que vou sentar à direita do Pai, e meu irmão à esquerda, à direita de Jesus. Aí a mãe de um foi lá pedir para Jesus: Senhor, concede que meus filhos, um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda, lá no reino do seu Pai. Jesus falou: olha, isso não me compete, não.
E aí os demais, quando viram que a mãe estava pedindo para os dois ali, ficar um direito à esquerda, ficaram brabos, porque eles queriam também aquela posição. E aí eles chegam num local, irmãos, tu acha que algum deles ia tomar a iniciativa? Não, eu sou menor. Não, eles estavam querendo sentar à direita e à esquerda. Se não der para sentar à direita, pelo menos à esquerda. Não é assim? Não é assim que nós agimos muitas vezes? Ó, se não der para sentar à direita, pelo menos à esquerda. Nós não queremos fazer coisas que consideramos pequenas. Uma vez uma pessoa falou, olha, essa função não é para mim não, essa função é para uma pessoa que chegou agora na igreja, já está muito tempo na igreja. Essa função não é para mim não. Os discípulos poderiam ter tomado a iniciativa e lavado os pés de todos, inclusive os pés de Jesus. Mas nenhum deles tomou a iniciativa. Então Jesus, para lhes ensinar esse princípio tão tremendo, ele toma esse procedimento, ele tira suas vestes de cima, né, ata a toalha na cintura e lava os pés de todos os discípulos. Lavar os pés fala de servir, fala de cuidar. Lavar os pés está relacionado também a ajudar os nossos irmãos a continuarem caminhando como vencedores na caminhada da fé. Pedro fala, Senhor, eu quero tomar-me banho todo, o meu corpo inteiro. Jesus, não, você já está limpo. É somente os pés. O que os pés representam? Os pés representam que nós ainda estamos aqui neste mundo, este mundo que contém muitas sujeiras, muitas coisas que muitas vezes contaminam a nossa caminhada cristã. Nós fomos lavados através da experiência da salvação, da fé, e concretizada na obediência do batismo. Mas no nosso dia a dia ainda acumulamos impurezas na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Jesus, quando lava os pés, está nos ensinando que devemos cuidar dos nossos irmãos, a remover situações que surgem de pecados, de dificuldades, para que nós não tenhamos impureza na nossa caminhada espiritual. É isso que Tiago fala no capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando nós confessamos, quando nós pedimos a ajuda de alguém que nós confiamos, essa pessoa vai ajudar, ela vai lavar os nossos pés, para que a gente não caia e não saia da presença de Deus. Lavar os pés fala da manutenção espiritual que eu e você necessitamos para não acumularmos sujeira na nossa vida e corrermos o risco de nos distanciarmos de Deus. Jesus nos chamou para lavar os pés uns dos outros. Jesus não nos chamou para apontar os erros uns dos outros. Jesus não nos chamou para ajudar a derrubar aquele que está com dificuldade. Jesus nos chamou e nos deu exemplo que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Não se lava os pés sem revelação. Se você continua se achando que é melhor do que o outro, você não vai lavar os pés. Você vai dizer, que postulão. Postulão é um termo que a gente usava no quartel. Tem os termos militares que só se usa no exército. Bisonho, que é recruta inexperiente. Postulão. E tem mais outros mais aí. Mocorongo. Nenhum desses é palavrão, tá, irmãos? Se não me falha a memória, mocorongo, fala daquele cara do interior que não tem aptidões ainda naquela função que vai exercer. São coisas desse tipo. Jesus não nos chamou para que nós nos consideremos melhores do que o nosso irmão. Paulo diz, olha, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O problema está que nós temos a tendência, você estudou um pouquinho, você já se acha melhor do que o que não estudou. Você ganhou um pouquinho mais de dinheiro, você já pensa que é melhor do que o outro que não tem. Você foi usado por Deus um pouquinho, ganhou um dom de presente. Dom é presente, dom não é fruto de merecimento. Você que está chegando na igreja, você vai passar na classe discipulado 2,
Você vai aprender isso, a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Dom não é merecimento, dom é graça. É possível você falar em línguas no culto e chegar em casa, falar um monte de bobagem para a família. É possível. Não deveria, mas é possível. Mas é impossível você ser cheio do fruto do Espírito e chegar em casa, perder a linha, esbravejar, falar palavrão. Impossível. Porque o fruto do Espírito justamente fala da transformação do teu caráter e da identificação entre você e Cristo. Eu quero terminar, meu tempo super esgotou. E eu não concluí essa palavra, mas eu sei que tenho que terminar por causa do horário. Eu quero terminar essa palavra dizendo: Cristo nos deu o exemplo. A manutenção da vida dinâmica da igreja depende de cada um de nós atender esse chamado, de lavarmos os pés uns dos outros, de ajudarmos uns aos outros, a continuarmos todos juntos, caminhando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?